à casa de Deus. Espero que você tenha tido uma boa segunda-feira. Que Deus agora nos abençoe estarmos aqui na sua casa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. E o último verso, verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, nós estamos numa semana de oração. Eu quero ser enfático e repetir a você que se é uma semana de oração, nosso primeiro compromisso é com a oração. Eu quero encorajá-lo, incentivá-lo a você no seu dia a dia desta semana, dedicar tempo específico para orar. Sabe que na nossa vida, nós temos muitas vezes a convicção daquilo que é certo, mas nos falta às vezes a vontade para fazermos aquilo que é certo. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá poder, vontade, condições, convencimento para fazermos aquilo que é esperado que façamos. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos permita nesta semana orarmos. Eu não sei o que exatamente vai na sua vida, mas todos nós temos as nossas buscas, nós temos as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos planos, por que não mencionar as nossas inquietudes, perturbações, problemas e dificuldades? E o Senhor sabe tudo. E o Senhor pode lidar com tudo. Então, de coração, eu quero encorajá-la nesta semana, você ter uma experiência de oração. Queridos, que em nome de Jesus, quem sabe nós terminarmos esta semana, irmos ou não para o acampamento, isso pouco importa, mas quem sabe nós terminarmos a semana colhendo respostas daquilo que ao longo da semana nós pedimos ao Senhor. Por que não desafiarmos a nós mesmos em oração? Por que nós não nos lançarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, essa é uma semana de oração. Eu estou orando por isso, por aquilo, ou por aquele, ou por aquela. Se essa é uma semana, eu gostaria de ver ao final da semana, ou até o final da semana, a resposta e a bênção que o Senhor tem. Eu gostaria de encorajá-lo a você abrir e rasgar o seu coração diante de Deus e colocar diante do Senhor a sua petição. Esses dias eu gravei um videozinho de uma curiosidade bíblica, e a Bíblia tem uma história que Jesus possivelmente a contou em tom de humor, quando ele conta a história daquela senhora que desafiou o juiz, e segundo Jesus Cristo, aquela senhora é uma mulher de maior poder e maior autoridade do que um juiz. Por quê? Porque ela foi insistente na sua petição. Eu gostaria de encorajá-lo, você, em nome de Jesus, com os olhos da fé, a fazer o mesmo.
Vamos permanecer em Jesus, em oração, e todas as noites, hoje e amanhã, nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar, tem para nos dizer. Lembrando que depois aqui do nosso encontro, nós vamos descer, termos um gostoso lanche, mas que o pão do céu, ele primeiramente alimente a nossa alma aqui na casa do Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé e nós orarmos juntos, buscando a bênção do Senhor, o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque já se passou o segundo dia desta semana. Obrigado, querido Pai, porque o Senhor tem andado lado a lado conosco. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos um ser agoniado, carente, escasso. Olhando de maneira mais profunda, chega a nos dar desespero pelo reconhecimento que somos seres falidos em nós mesmos. Mas nós acabamos de ler que o segredo da vida cristã não é outro senão permanecermos em Cristo. E até isso, o Senhor promete provisão de ajuda, de vontade, até isso o Senhor nos influencia. Muito obrigado pelo dia de hoje, seja ele como foi. Seja ele um dia, tenha sido ele um dia de vitórias, de conquistas, ou quem sabe, se algum de nós amargamos algum fracasso, alguma derrota, ou alguma situação que nós esperávamos. Louvado seja o Senhor em toda e qualquer situação. E obrigado porque nós estamos aqui. Isso é uma bênção, querido Deus. E nós agradecemos ao Senhor por ter nos influenciado. Pedimos desde já a bênção sobre o pastor Delmar, que uma vez mais ele fale daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e na sua vida, para o nosso coração e para a nossa vida. Nós iremos cantar, iremos louvar, e em tudo nesse culto, nós queremos, ó Pai, nos aproximar do Senhor, em nome e no amor de Jesus, amém e amém. Boa noite. Onde nós podemos encontrar a salvação? Em Deus. Se nós buscarmos a Jesus, nosso Deus, encontraremos a salvação. É tudo por Ele, tudo por Ele. Opa. Não é esse. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, assim o amarás também. Manhã feliz despontará,
desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, o amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende a tua dor e tudo faz para te salvar. Crê, pois, que junto ao Salvador a paz irás achar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, o amarás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Queridos, nós vamos ter nesse momento o nosso primeiro encontro de oração. Essa é a chance para você curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e em breves momentos você falar com Deus de maneira silenciosa e na sequência o Gilmar Ruiz estará orando para nós. Então, curva a sua fronte, feche os seus olhos. Em alguns instantes o Gilmar estará orando, mas enquanto isso, falemos pessoalmente com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, é com muita alegria que viemos aqui na sua casa mais uma vez. Santificado seja o teu nome, ó Deus, mais uma vez, por todas as bênçãos que recebemos hoje. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu grande amor e pela companhia do seu Santo Espírito que nos trouxe até esse lugar aqui, essa noite. Ó Pai, abençoa a cada um que aqui veio buscar. Que a gente possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento e o nosso coração para entender o quanto que o Senhor quer de nós, o quanto que o Senhor quer nos ensinar, o quanto que o Senhor quer que nós estejamos perto de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nos dedicarmos mais ao Teu trabalho. Ó Pai, que a companhia do Seu Santo Espírito conosco possa mudar as nossas vidas e nos levar para mais perto de Ti, mais perto do Teu propósito a cada dia. Ó Deus, abençoa a cada família que aqui veio. Pai Santo, gostaria de Te agradecer especialmente por essa igreja. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pelos seus servos que aqui o Senhor trouxe, que dirigem essa igreja, que dirigem o seu trabalho aqui nesse lugar. Ó Pai, derrama uma porção dobrada do seu Santo Espírito ao pastorado da igreja e dirija essa igreja para o mais próximo de Ti possível. E que essa igreja possa ser uma bênção nesse lugar. Que essa igreja possa carregar o Espírito do Santo com ela e que ela possa atrair muitas pessoas aqui nesse lugar. Que, ó Deus, muitos possam vir a Te conhecer o Seu grande amor, o quanto o Senhor tem preparado para cada um de nós. Hoje, especialmente, gostaria de pedir, ó Deus, que o Senhor console o coração de cada um desses que vieram aqui. Dê a eles a certeza da sua companhia, dê a eles a certeza do seu grande amor.
esteja com o pastor. Nós pedimos essas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E quando encontramos a Jesus, crescemos na graça e no conhecimento. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Queridos, nós vamos ter mais um momento de oração. Você pode fechar os seus olhos, falar com Deus, e na sequência o Wander Stabno estará orando por todos nós. Oremos. Pai amado que está no céu, nós te agradecemos pelas muitas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Estamos aqui em atitude de reverência, no teu templo,
rendendo graças e louvores a Ti por todas as Tuas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Tivemos um dia de trabalho, estamos cansados, mas queremos receber o Teu bálsamo. Abre as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para nós recebermos a Tua verdade, a Tua palavra, e que ela possa provocar transformação na nossa vida. Que o Senhor também nos permita sermos refletores para refletir essas Tuas verdades através de palavras e atos àqueles que estão ao nosso redor, no nosso local de trabalho, entre os nossos vizinhos, na escola, em qualquer ambiente, Senhor. Venha nos habilitar como instrumentos Teus para ajudarmos as pessoas ao nosso redor com palavras de conforto, quando necessário, com atos de bondade e misericórdia. Acima de tudo, refletindo o Teu caráter. Dá-nos agora bons momentos aqui de adoração a Ti, é o que pedimos por Jesus. Amém. Queridos, de certa forma, os Estados Unidos, em alguns pontos, nos deixa mal acostumados. Lá no Brasil, raramente, com exceção de um shopping, e você tem que pagar, você tem estacionamento à disposição com bastantes vagas. Mesmo quando tem, é pago. Eu não sei você, mas às vezes no dia a dia, de um lugar para o outro, quando eu chego assim para estacionar e não tem lugar perto, a tendência da gente é reclamar. Já me peguei até reclamando da plaquinha para idoso lá. Por que tem que ser bem pertinho dali? Por que tem que ser várias? Você já teve a experiência de precisar de estacionar e orar a Deus por uma vaga, e você mal terminou a oração, apareceu a vaga? Quer dizer, é uma resposta pronta, de imediato. Já aconteceu de você orar por alguma situação, de alguma coisa que você tinha agendada para 1 mês, 2 meses, e nesse período até chegar esse compromisso você orou, e quando passou esse 1 mês, 2 meses, deu certo? Esse ano eu tive uma experiência com Deus de uma oração respondida depois de 2 anos orando sobre determinado tema. Mas eu carrego na minha vida algumas coisas que fazem anos, muitos anos, que eu tenho orado e pelo menos na minha perspectiva eu ainda não vi uma resposta da parte de Deus como eu gostaria. Por exemplo, a conversão de amigos e familiares. Eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite, o que você tem no seu coração. Qual é o seu pedido, o seu clamor e a sua busca. Pode ser, não sei, que a gente saia daqui e aquilo que você pediu nessa noite Deus te responda logo mais. Pode ser que você saia daqui, o seu telefone toque, o e-mail apareça lá na sua caixa de entradas e tudo se resolva. Pode ser que vai ser agora no mês de julho, pode ser até o final do ano, mas pode ser que seja só na volta de Jesus. Mas a despeito do tempo, tem uma coisa comum em toda resposta de oração que nós fazemos a Deus. Deus sempre está agindo. O fato de nós não vermos significa apenas uma coisa, que nós simplesmente não estamos vendo, mas Deus está agindo. Nessa noite nós vamos ter a oportunidade, caso você queira e tenha no seu coração, a chance de trazer mais uma vez na nossa urna de oração, e eu convido você a orar pelos pedidos que estão aqui. Esses dias alguém me falou assim: pastor, se acontecer o que eu coloquei ali, pastor, a minha vida e de muita gente vai transformar. Confesso que eu fiquei bem curioso, sabe? Mas eu não perguntei. Espero que eu esteja no meio dessa muita gente aí. Mas eu queria convidar você a se levantar de onde você está, trazer o seu pedido. Se você quiser apenas vir aqui na frente, no altar do Senhor, e parar por aqui, orar por aqui, não há problema, fique à vontade. Nesse momento o Ministério de Louvor, com o Edson e com a Regi vão cantar, e nós vamos ter a oportunidade de trazer os pedidos, orarmos, e o pastor Delmar, assim que eles terminar, vai orar, e na sequência vai pregar, trazer o pão de Deus para nós. Que Deus nos abençoe.
vamos cantar deste especialista. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite, eu quero pedir que, como nós cantamos, que nós verdadeiramente possamos confiar em Ti. Que todos, ao saírem deste lugar nessa noite, possam sair confiando ainda mais nesse Deus maravilhoso. É disso que nós precisamos. Às vezes nem precisamos daquilo que estamos pedindo. Às vezes nem precisamos do milagre que queremos. O que verdadeiramente nós precisamos é confiar em Ti. Porque o Senhor sabe o que é o melhor.
E talvez os teus planos são diferentes dos nossos. E talvez o teu tempo é diferente do nosso. Então, Senhor, a minha oração é que neste momento o Espírito Santo venha e nos faça e nos ajude a confiarmos em Ti. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não recebemos aquilo que queríamos. Mas nos ajude, Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti. É o que nós pedimos e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio. Eu estou impressionado, essa é a verdade. Ou vocês são santos, ou muito pecadores que vieram para a semana de oração. Ou os dois. O curioso. Ou curiosos, né? Faço a história logo agora ou deixo para o final? O risco de deixar para o final é não dar tempo de contar e deixar para amanhã. Deixa para amanhã? Não, eu prometi que contava hoje. Minha cabeça quase rolou ontem à noite. E eu falei, olha, fizeram prometer que eu não ia ficar enrolando com essa história a semana inteira, que eu ia contar, e alguns ainda ficaram com medo de eu não chegar até o fim da história. Disseram, tem pastor que fala que vai contar e depois esquece de contar a história. A gente lembra, pois é. Maravilha, não, eu vou contar a história. E para quem está vindo hoje pela primeira vez, no final eu contextualizo a história. Por que eu estou começando desse jeito? Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui. E vamos começar com a pesquisa da noite, para a gente se conhecer melhor. Eu não sei você, mas é muito difícil para mim, quando eu gosto muito de uma coisa, encontrar alguém que não gosta daquela coisa. Eu tenho dificuldade de entender, de aceitar. Como é possível que alguém não gosta de algo que é tão bom? Vou dar um exemplo, vou fazer uns testes aqui. Quem aqui não gosta de pizza? Levante a sua mão. Tenha coragem. Quem não gosta de pizza? Cara, não quero pizza. 1, 2, 3. 4. Eu não consigo entender como que alguém em sã consciência não gosta de pizza. Para mim, pizza é o prato mais saboroso que existe. E é sensacional. Alguns já discordaram de mim agora no último comentário. Alguns já não estão gostando mais. Mas eu sou fã de pizza. Eu como pizza de café da manhã, eu como pizza de almoço, eu como pizza de janta, eu como pizza boa, eu como pizza ruim, eu como pizza doce, eu como salgado, eu misturo doce e salgado. Eu gosto de pizza. Gosto de pizza redonda, acho estranho pizza quadrada. Não sei por quê. Estranho na minha cabeça, mas gosto também, não tem problema. Mas às vezes quando alguém fala para mim, mas eu não gosto, eu tenho dificuldade. Como é que alguém não gosta de pizza? É tão óbvio, é tão bom. Por exemplo, quem aqui não gosta de viajar? Não troca a casa por lugar nenhum. Quem é caseiro? Quem não gosta de viajar? Vamos lá, não, levanta com coragem aí. Não, se puder ficar em casa o ano inteiro, é lá que fica. Não gosta de viajar? Não, o senhor não gosta de pizza nem de viajar. Vai ser difícil a gente ser amigo aí, mas eu vou tentar. Aí eu vou ter que ir lá na sua casa, então, já que você não vai viajar, eu vou lá. Não, estou brincando. Não gosta de viajar? Não. Quem aqui também não gosta de viajar? Não gosta. Eu também não entendo como é que alguém não gosta de viajar, gente. Eu entendo alguém não ter dinheiro para viajar. Quem não tem dinheiro para viajar? Vamos lá, todo mundo agora. Pronto, era só para incluir, todo mundo está incluso agora. Agora, eu entendo que a gente às vezes não tem dinheiro, às vezes que a gente não tem tempo, eu entendo que às vezes faltam outras coisas. Às vezes a gente não tem o que precisa para viajar, mas alguém falar para mim, não, eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar em casa. Eu falo, gente, não é possível. Eu tenho dificuldade às vezes,
de entender como é que alguém não gosta de uma coisa que eu gosto tanto. Você já viveu isso também? Fala uma coisa que você gosta muito que ninguém gosta, por exemplo. Fala, Riva, uma coisa que você gosta que você acha que ninguém gosta. Cortar cabelo. Quem não gosta de cortar cabelo aqui, por favor? Olha lá, tá vendo? Não. Quem? Jurubeba? Ah, mas eu não consigo nem gostar e desgostar, que eu não sei o que é. Quem conhece o Jurubeba do Riva aqui? Ô, louco, gente. Estava em promoção aí esses dias, Jurubeba, e ninguém me vendeu para mim. O que é Jurubeba, gente? Jurubeba quentinho com arroz. Dênio, você gosta de Jurubeba, Dênio? Quentinho, alho e óleo, arroz é Jurubeba? Roberto, sabe o que é isso, Roberto? Gente do céu. Piqui, quem gosta de piqui aqui? É os mesmos da Jurubeba, deve ser tudo parente. É os mesmos grupos da Jurubeba. Você vê que... Eu já entendi que não é bom esse negócio, não. Se fosse, não era a mesma coisa. É amargo. Ah, eu falei, eu já sabia. Esse negócio de ser amargo, não vai não. Vai não. Jiló. Quem gosta de jiló? Quem ama jiló? Quem não troca jiló por nenhum fogo de chão aqui? Levanta a mão. Aí a santidade agora ficou abalada, que eu vi. Agora. Um gilózinho com a... Vocês sabem que a vida inteira eu falei que não gostava de jiló, a vida inteira. Porque a gente tem esse padrão. Jiló, você não sabia nem o que era, eu já falava, jiló. E um dia lá na minha casa, lá na Albânia, fui comer jiló lá na Albânia. Uma pessoa falou assim, rapaz, vou fazer um jilózinho para você. Eu falei, não precisa, não gosta. Nunca tinha comido jiló mesmo, nunca. Aí ele fez lá um jilózinho, um arrozinho, uma girobeba e um feijãozinho. Mas eu comi o jiló. Não sei porque tem essa fama tão ruim do jiló. Não é um negócio assim, meu Deus, eu quero jiló toda semana agora, não vou perder o jiló. Mas também não precisa ter essa fama tão terrível aí do jiló, né? A gente, às vezes, carrega traumas de nunca terem vivido os traumas. Carrega traumas das experiências dos outros. Mas sabe, como eu falei no início para vocês, às vezes, um dia eu derrubo o jarro, um dia eu derrubo o púlpito. Às vezes é difícil a gente não entender, a gente conviver com pessoas que não gostam de coisas que a gente gosta. Ou que não entendem uma coisa que você acha que é tão bom e a pessoa fala, não gosto disso. Isso vai, ou ao contrário também, né? Ao contrário, o princípio é o mesmo, vale para o princípio, é verdade. Hoje eu quero levar você a uma história na Bíblia. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Trabalhando hoje lá na Albânia, num país extremamente secularizado, e você aqui também nos Estados Unidos, convivendo com pessoas muito secularizadas, e às vezes até dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, a gente que de alguma forma é tão apaixonado por Cristo, a gente que de alguma forma vê em Deus um ser tão maravilhoso, às vezes eu tenho dificuldade de entender como é que as pessoas resistem tanto ao amor de Jesus. Você não pensa nisso às vezes? Como é que pode Deus se oferecer a esse mundo e as pessoas o rejeitarem? Ele é tão bom, é algo tão melhor que Jurubeba. E tem gente que gosta de Jurubeba, mas não gosta de Deus. Não faz nenhuma questão de conviver com Deus. Deixa eu levar você para uma história da Bíblia extremamente conhecida. A história está conhecida. A história está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8. É uma história, no mínimo, incomum. No mínimo incomum. Apesar de ser conhecida, é uma história incomum para aquela época, para aquela realidade. A gente vai começar no verso 2. João, capítulo 8, verso 2. João capítulo 8, verso 2. Eu leio assim. Ao amanhecer, ele, está falando de Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor.
E ele se assentou para ensiná-lo. Aí agora vem algo extremamente incomum. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelo mais velho, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os que te acusavam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado e não peques mais. Uma história conhecida, certo? Com vários problemas. Vários problemas. Primeira coisa, a história começa com uma atitude no mínimo estranha. Porque uma mulher é trazida diante de uma multidão de pessoas e ela é acusada de adultério. Mas para ver adultério, o que está faltando? Duas coisas está faltando de acordo com a lei. Primeiro, quem traz a mulher diante para ser acusada é o marido. Uma mulher deveria ser trazida por seu marido, apresentada ali, então ele deveria dizer: esta mulher foi pega em adultério. Segunda coisa que estava faltando, a outra parte. Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 22, que quando alguém fosse pego em adultério, a mulher tinha que ser apedrejada e o homem também tinha que ser apedrejado. A mulher lá diz porque não gritou por socorro, e o homem que desonrou o outro homem. Então, neste caso, nessa história, para ela ser uma história normal, para ela ser um julgamento correto, deveria estar ali o marido, não estava. Deveria estar ali o homem com qual aquela mulher havia se deitado, também não estava. Então existe um problema sério aqui. Porque, na verdade, aqueles homens que se julgam cumpridores da lei, usam a lei para tentar pegar Jesus, mas eles mesmos estão descumprindo a lei. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido isso acontecendo muitas vezes no nosso dia a dia, principalmente dentro da igreja. Tem muita gente que gosta de usar a lei para condenar as pessoas. Tem muita gente que chega e fala: opa, lá no manual, página 12, linha 12, verso, lá diz isso. Tem muita gente que gosta de pegar a Bíblia e tenta fazer com tudo, com as leis, para acusar o pecado de outras pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Porque há uma grande chance de, ao nós sermos ou tentarmos ser tão fiéis à lei, há uma grande chance de a lei também nos condenar em algum ponto. Então nós deveríamos ser bem cautelosos ao trazermos a lei para julgar qualquer atitude de qualquer outra pessoa. Bom, está claro na história que eles não estavam preocupados com a mulher, está claro na história que eles não estavam preocupados com o marido, com a família daquela mulher ou com aquele homem. Está claro na história porque o autor diz que o que eles queriam era o quê? Eles queriam pegar Jesus.
E eles achavam, agora nós encontramos a solução. Se ele disser, apedreja, cadê o Jesus amoroso? Cadê esse Salvador maravilhoso? E se ele disser, não apedreja, cadê o guardador da lei? Cadê aquele que respeita a lei de Deus? Pronto, encontramos a solução. Mas o que mais me surpreende nessa história, como é possível as pessoas conviverem com Jesus? Como é possível as pessoas verem Jesus fazendo todo tipo de milagre, Jesus sendo amoroso, Jesus recebendo todo tipo de pessoa? Como é possível alguém estar na presença de Jesus e o transformá-lo em inimigo? O transformá-lo em, olha, ele não é bem-vindo aqui. Como é possível? É exatamente isso que está acontecendo na Bíblia. Jesus vem para os fariseus, vem para todos, mas aqueles homens olham para Jesus e eles falam, não gostamos dele. E eu pergunto para você, por que as pessoas não gostam de Jesus? Por que as pessoas não gostam de Jesus? E a resposta eu encontrei no livro de João, no capítulo 3. Antes de a gente ir para o final dessa história, vamos rapidamente voltar no capítulo 3 de João. E a gente vai entender por que as pessoas não gostam de Jesus. Inclusive hoje. E talvez você, inclusive. João capítulo 3. E a gente vai começar num dos versos mais famosos da Bíblia. 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho para quê? Para quê? Para salvar, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas não gostam de Jesus? Por que um Jesus tão bom, tão amoroso, que veio a esse mundo, por que as pessoas não gostam de Jesus? Por que as pessoas preferem viver uma vida sem Deus? João diz, porque a luz veio para esse mundo. E quando a luz veio, as pessoas rejeitaram a luz. As pessoas preferem as trevas. Por quê? Por que elas preferem as trevas? Porque consegue se esconder nas trevas. A gente consegue se esconder nas trevas. A gente não quer amar Jesus. Porque se amar a Deus, se realmente amar a Jesus, se realmente a gente aceitar Jesus, aí Ele ilumina a nossa vida. E quando Ele ilumina a nossa vida, aí os nossos pecados aparecem. Aí você vê, e os outros veem também. E a gente não quer. A gente precisa esconder. Imagina se as pessoas soubessem o que a gente pensa durante o dia. Imagina se o teu marido soubesse o que você pensa durante o dia, sua esposa, seus filhos, seu pastor, seus vizinhos. Imagina se o teu pecado fosse exposto. Então, às vezes, para a gente não correr risco, é melhor ficar nas trevas. Agora, tem um jeito ainda melhor para se defender, para se esconder. Foi o que aqueles fariseus fizeram. Sabe qual é o melhor jeito de se esconder nas trevas? Pegar uma luz e apontar para o outro. Esse é o melhor jeito de se esconder.
Você esconde o seu pecado e aponta a luz para o outro. Jesus, naquele momento, encontra um bando de homens líderes que põem uma mulher no meio, uma mulher sem nome, uma mulher ali abandonada, indefesa, envergonhada, colocam aquela mulher no meio, sem nem um pingo de misericórdia. E todos eles apontam as luzes para aquela mulher. Ela não tem como se esconder. Ela não tem como se esconder. Ela não tem o que possa falar. Ela já sabia que aqueles seriam os seus últimos minutos. Ela seria apedrejada. Não havia escolha. Não tinha como ela ter nenhum tipo de misericórdia. Mas quando todos apontaram as luzes para o pecado daquela mulher e se esconderam na escuridão, Ellen White diz que Jesus escreveu no chão. E ali ele expôs os piores pecados, pensamentos daqueles homens. E é interessante, provavelmente Jesus não botou assim, Delmar, não, ele só botava o pecado. E aqueles homens, quando olharam, Ellen White diz que eles imediatamente tiveram as suas faces transformadas. E eles agora estavam constrangidos, porque eles perceberam que aquele homem que estava ali, Jesus, ele conseguia ler o mais profundo pensamento, ele tinha acesso ao mais profundo coração daqueles homens. E Jesus, de uma forma quase que irônica, depois de fazer a lista, diz: bom, quem não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém, você sabe, ficou ali. Todos foram embora. A gente às vezes não quer amar Deus. Às vezes a gente não quer se comprometer com Deus, porque sabe que vai custar caro. A gente sabe disso. E às vezes a gente até tem medo de ir à presença de Deus, porque a gente tem medo que se Deus, olha como a gente é inocente, não, porque se eu chegar lá e Deus realmente conhecer meu coração, Ele vai matar, Ele vai me condenar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu cresci com essa ideia de ter medo de Deus. A gente tinha uma musiquinha quando era pequeno, não sei se você lembra, que era assim, ó, cuidado, olhinho no que vê. Lembra dessa musiquinha? Cuidado, mãozinha no que pega, sei lá o que, é tudo assim. Há um Salvador no céu que está olhando para você. E essa música eu pensava assim, eu imaginava um Deus que ficava assim, ó, olhou, castiga. Eu tinha essa visão de um Deus que estava mais preocupado em me punir do que em me salvar. Eu tinha essa ideia de um Deus que estava o tempo todo olhando para mim, procurando o que não prestava em mim, o que era fácil, não era muito difícil. E esse negócio, olha, se for, Deus não vai, olha, se entrar, Deus não vai, ó, se chegar, Deus voltar, se estiver lá, você fica, olha os anjos e não sei o quê. E eu tinha um medo de Deus. Eu cresci com essa ideia de que, meu pai, se eu chegar, se eu tiver, não posso olhar, não posso ver, não posso falar, não posso fazer mais nada, tudo estava errado. E um dia, no meu mestrado, eu me lembro de assistir uma aula sensacional, Dr. Davidson. E ele disse uma frase simples, mas que eu falei, meu pai, onde é que eu estava esses anos todos? E ele disse assim, meu querido amigo, se Deus quiser te condenar, se o plano de Deus fosse achar os pecados para te condenar, Deus não precisava fazer nada. Nada, nenhum esforço. Se Deus de alguma forma está fazendo um esforço, não é para te condenar, é para te salvar. Então, na verdade, se tem uma coisa que você não precisa ter medo, é ir à presença de Deus e abrir, estar nu na presença de Deus e dizer, Senhor, está aqui, ó, esse é o pecador que eu sou. Esse é o miserável que eu sou.
Você não precisa ter medo. Primeiro, porque ele já sabe. Segundo, como eu disse no sábado, porque Deus conhecia o pecado de todos os discípulos e ele não se afastava deles. E terceiro, porque ele é a solução para os problemas da sua vida. Deus não é o problema, Deus não é o causador do problema, Deus é a solução. Então, que mania que a gente tem de fiz algo errado, me escondo de Deus. É como Adão e Eva, né? Erramos, vamos se esconder. Gente, por favor, quem aqui tem filho sabe. Puxa vida, você chega em casa, sua filha se esconde de você atrás da cortina e está lá tremendo assim. No máximo que você faz é brincar um pouquinho. Cadê você? É óbvio. Para. Você está fingindo o quê? Com Deus é a mesma coisa. Você acha que se esconde de Deus. Ah, não, eu não vou orar porque Deus... Meu amigo, não perca seu tempo, ajoelha lá e chora mesmo. Fala a verdade, Senhor, pequei de novo, errei de novo, pensei o que não presta de novo. É isso. É esse quem eu sou. Não tenha medo de ir ser você diante de Deus. Porque nessa história, quando todo mundo foi embora, ficou apenas uma mulher envergonhada, exposta, com baita agora preconceito de toda uma sociedade. E Jesus olha para aquela mulher e fala: escuta, onde estão os que estavam te acusando? Jesus também, olha, eu amo Jesus. Ele parece que faz de propósito assim para... Ele fala assim, ninguém te condenou? É claro que ele sabe, mas ele parece que pergunta só para ver a sua reação. Ei, tinha um monte de gente aqui, te jogaram aqui no meio, com um monte de pedra na mão, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus olha e fala o quê? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Agora eu quero terminar falando da última frase de Jesus. Jesus vira para aquela mulher e falou o seguinte: vai e não peques mais. E tem muita gente que foca sempre na última parte. Não peques mais. Está vendo? Olha aqui, pastor. Mas Jesus disse para ela, não é para pecar mais. Olha lá, Jesus disse, agora vai ter que ser santa. Você realmente acredita que aquela mulher foi santa ali para frente? Não, não tem como. Mas eu não queria focar nessa parte. Eu queria focar na frase antes. Quando Jesus disse, vai. Pensa comigo. Aquela mulher acabou de ser exposta no templo, na frente de todos, de uma multidão que estava ali, na frente dos líderes religiosos, na frente da sociedade. Ela acabou, e não era mentira, ela tinha realmente adulterado. E Jesus virou para aquela mulher e disse, vai. Vai. E um dia às vezes eu fiquei pensando, vai para onde? Para onde que vai uma mulher dessa? Ela não pode voltar para casa? Ou você acha que o marido dela, se é que ela tinha marido, ia recebê-la de volta? Não, ele não vai receber. Para onde volta essa mulher? Para o templo? Ela acabou de ser exposta na frente de todos. Para onde volta alguém que foi envergonhado na sociedade? Para onde volta um pecador que carrega agora anos de ter tido uma escolha errada no seu passado? Para onde ele vai? Para onde volta alguém que viveu nas drogas e todo mundo sabia? Para onde volta alguém que teve um relacionamento destruído por qualquer outro motivo? Para onde vai? Porque aonde chegar vão falar, oh, olha ali o adúltero, olha ali o ladrão, olha o mentiroso. Para onde volta? Para onde a gente volta quando os nossos pecados são expostos? Tem gente que não volta, tem gente que foge.
Tem gente que foge para outros países para tentar se esconder. Tem gente que foge para uma outra igreja. Tem gente que foge para um outro grupo de amigos. Ah, não posso mais ver com brasileiro, todo mundo sabe quem eu sou. Eu vou para os americanos. Para onde volta? Para onde vai? Para onde aquela mulher podia ir? E quando eu li essa história dessa forma, eu me ajoelhei e falei: Senhor, que eu seja o lugar que essas pessoas podem vir. Que eu seja alguém que receba uma mulher como essa, um jovem, um outro adulto. Que eu seja esta pessoa, que a pessoa pode vir sem ter medo de ser julgada, sem ter medo de ser condenada, sem ter medo de ter que carregar o resto da vida a culpa de um erro que cometeu. Que eu seja essa pessoa. Será que a igreja Capital Brazilian Church poderia ser esse lugar? Será que essa igreja poderia ser conhecida aqui como o lugar que as pessoas que foram humilhadas, ou que pecaram, ou que caíram, pudessem chegar aqui e ser o lugar onde elas pudessem ir e serem recebidas e serem abraçadas sem pedras? E vou dizer uma coisa para você: a gente está vendo uma sociedade que até para pedir oração a gente gosta de humilhar as pessoas. Hoje em dia a gente fala assim: olha, vamos orar, viu, irmãos, pela irmã Maria, porque olha, essa semana e a oração na verdade era só desculpa para você falar a fofoca que você queria. Você só queria expor a pessoa. Mas você começa falando: ó, vamos orar, viu, irmãos, vamos orar, porque olha, o casamento lá está acabado, fez isso, fez aquilo, fez isso. Pô, mas que a oração era só para chamar a atenção, o resto era só mesmo para contar a fofoca. É assim que você acha que a gente recebe essas pessoas? É assim que você acha que Jesus recebe as pessoas? Meus queridos amigos, eu acredito que existe muita gente que Jesus se encontra com eles e fala assim: vá. Só que às vezes ele não pode dizer vá ali naquela igreja, porque a gente ainda não está preparado para receber. Às vezes ele diz vá, mas não vá naquela família não, porque eles não estão ainda preparados para te receber. No sábado eu falei para você de quem nós somos, e nós somos pecadores. E ontem eu falei para você que Deus prepara Saulo e Deus prepara Ananias. Saulo para ter um encontro com o evangelho e Ananias para ter um encontro com Saulo. E hoje eu quero enfatizar mais uma vez o meu apelo para você. Primeira coisa, você está na luz ou está nas trevas? Você gosta da luz ou gosta das trevas? Primeira coisa. E segunda coisa, esse Deus que nós estamos falando, que você conhece, Ele não tem problema de você se ajoelhar e dizer: eu estou nas trevas, gosto das trevas. Não tem problema. Ele fica feliz. A sua honestidade lhe agrada mais. E esse Deus quer usar alguns de vocês para receberem essas pessoas, para acolherem estas pessoas. E através deste trabalho, vidas serem transformadas. Será que você aceitaria nessa noite, hoje, orar por isso, para que você se torne uma pessoa que pecadores podem se aproximar? Pecadores podem vir até você e não serão julgados, não serão condenados e serão amados. Eu quero terminar com um texto do Espírito de Profecia, antes de eu contar o final da história. O pessoal da cozinha está aí, Roberto? Será que pode chamar? Será que dá? Senão vou ter que contar depois. Olha aqui. Deixa eu terminar com um texto. Ellen White, quando está falando deste capítulo da Bíblia, Desejar a Todas as Nações, capítulo 50. Olha o texto, olha como ela termina essa história. Olha que forte. Ela diz assim, ó: os que são mais prontos, presta atenção, os que são mais prontos a acusar os outros e zelosos em levar a justiça. Você entendeu? Olha lá, olha o que ela diz.
são frequentemente, em sua própria vida, mais culpados do que eles. Quem é muito rápido em julgar e condenar e trazer justiça, normalmente tem uma vida mais culpada do que eles. Ela continua dizendo: os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Ela diz, olha lá, ela diz: os homens aborrecem quem? O pecador. Incomoda o coitado do pecador. O cara já tem a vida culpada e vem o povo aqui e ainda fica incomodando mais. Mas Cristo aborrece o pecado e ama o pecador. Será esse o espírito de todos os quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar. Vou repetir, o amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, animar e a pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhe os pés. Tremendo, né? E essa é uma verdade. Meu querido amigo, minha querida amiga, jovens, para de condenar todo mundo. As pessoas já são condenadas por natureza. A consciência já condena essas pessoas. O Espírito Santo já está trabalhando ali. Por favor, para de ser aquele que chegou. Olha a roupa, olha isso, olha aquilo, olha onde foi, olha onde veio, olha que horas, olha onde está, olha o que... Para! Por favor. A gente só está tentando ser Jesus para as pessoas. A gente só está tentando de alguma forma. Demonstrar amor a essas pessoas. E o próprio Jesus disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. Não faça você o trabalho que nem Jesus fez. Você não foi chamado para condenar ninguém. Você foi chamado para dar o abraço da salvação em todos. E falar que existe um Deus que ama e pode mudar todas as coisas. Vamos terminar a história de ontem? Ou deixo para amanhã? Não, vamos terminar. Chega, vamos terminar isso aqui. Vamos terminar porque você veio hoje, eu estou muito feliz, agradeço. Será que está funcionando? Tá. Bom, para aqueles que estão chegando hoje, só para você ter o contextualizado. E isso está conectado com a mensagem, já vou conectar. Ontem eu mostrei no mapa onde fica a Albânia. Fica ali no norte da Grécia, do lado da Itália. A gente pega a beleza de todos eles e põe um preço lá embaixo. Então você é convidado a visitar a Albânia. É lindo, um lugar maravilhoso, comida maravilhosa, gente maravilhosa e um pastor brasileiro sensacional. É o pastor Adriel, que trabalha lá comigo também, pastor sensacional. Eu sou humilde, irmãos, não estou falando de mim, é dele. Ali está a Albânia, e ontem eu falei que o primeiro missionário foi para a Albânia em 1945, junto com a sua família, junto com a sua esposa, ela era uma italiana, seus 2 filhos, mas em 45, quando eles foram, começou o comunismo. E ali, aquele missionário foi com desejo de fazer uma missão, de cumprir, de ser luz, de receber as pessoas, receber os pecadores. Ele era farmacêutico, começou ali a fazer um trabalho de farmácia e começou a reunir um pequeno grupo. 2, 3, 4, 5, 8 pessoas frequentavam ali aquele pequeno grupo, por alguns anos. Mas ontem eu falei para vocês que por volta de 1951, aquela família foi presa. Aquele pastor, não, ele não era pastor, aquele missionário, junto com a sua família, foram presos. Ele foi levado para uma prisão, a esposa foi levada para outra com os 2 filhos, tiraram os filhos dela, ela ficou ali quanto tempo? 18 meses. E ele depois foi levado para um campo de concentração. E no campo de concentração, ele era forçado a trabalhar, e todos os sábados, ele tinha que trabalhar. Como ele não trabalhava, a solução que eles arrumaram foi tortura. Todos os sábados, aquele missionário era torturado. E ontem eu terminei dizendo para vocês que com pouco tempo, aquele missionário
morreu, ele não aguentava mais. A sua fé era inabalável. O seu comprometimento com as verdades, com Deus, era inabalável. Mas o seu corpo não. E isso é para a gente também. Porque tem gente que acha que é fiel e tal, que não vai sofrer, meu amigo. A nossa fé é inabalável, mas o nosso corpo não. A gente sofre, a gente chora, faz parte. Mas a gente precisa ter uma fé forte. E aquele homem tinha uma fé forte. E morreu no campo de concentração. Sabem quantos batismos ele deixou na Albânia? Nenhum. Sabe quantas igrejas ele plantou na Albânia? Nenhuma. Sabe qual foi o resultado do trabalho de um homem que deu a sua vida por aquele país? Nenhum. E eu falei ontem para vocês que nem a dignidade de ter um funeral, nem a dignidade de ter um caixão, uma sepultura, aquele homem não teve. Aí eu te pergunto, o que é isso? Que Deus é esse? Como é possível alguém que tinha terminado a faculdade de farmácia em Harvard escolher aceitar de missionário e no final a sua vida aparentemente foi um grande fracasso? Porque é isso que ele talvez tenha pensado que aconteceu. Fracasso. Só sofreu, pôs a sua esposa em sofrimento, seus filhos em sofrimento, e não teve nenhum resultado do seu trabalho, nada. Só que o problema é que a gente esquece que quem está no controle é Deus. A gente esquece que às vezes a gente não sabe como Deus trabalha. Como a gente está cantando toda noite. Deus age de maneiras que a gente não sabe. E às vezes a gente nem precisa saber. E às vezes é até melhor que a gente não saiba mesmo. Mas daquele grupo de 8 pessoas que frequentavam ali aquele pequeno grupo, ontem eu terminei falando para vocês dessa mulher, Merope. Merope, ela era uma ortodoxa, uma mulher ortodoxa praticante. Mas ela se incomodava um pouco, porque ela dizia, olha, o sacerdote aqui, ele fala muito aleluia, 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 mas a gente não aprende nada aqui, a gente não aprende nada. E um dia ela ficou sabendo desse missionário que chegou, que estava estudando a Bíblia, e ela foi. E quando ela foi estudar a Bíblia, ela ficou encantada que alguém abria a Bíblia e lia os textos e explicava. E ela foi aprendendo, aprendendo. E ela achou sensacional. E aquele missionário um dia disse para ela, olha, Merope, você, para ler a Bíblia inteira num ano, você tem que ler 3 capítulos por dia e 5 no final de semana, no sábado. Se você fizer, você vai começar a ler a Bíblia todo ano. E ela lia, todos os dias, 3 capítulos. E depois, no final de semana, ela lia 5. E ela foi aprendendo. E ela foi colocando em prática. Quando Daniel foi colocado na prisão, ela ia lá, visitava ele, às vezes levava uma coisa, às vezes pedia para lavar roupa, fazia algum trabalho. Depois, no campo de concentração, era mais difícil. Mas quando a esposa de Daniel saiu da prisão com os filhos, Merope acolheu, ajudava eles. Mas lembre-se, eu falei ontem, o país estava vivendo o comunismo. E o comunismo era, investe em educação, elimina religião. E em 1967, oficialmente a Albânia se declarou o primeiro país ateu, que a religião oficial era ateu. Deus estava eliminado daquela sociedade. Ninguém podia fazer menção a Deus, ninguém podia ler nenhum tipo de livro religioso, quer seja muçulmano, qualquer um, nenhum tipo de ser divino, nada. Ninguém podia se reunir, ninguém podia frequentar a igreja, absolutamente nada. Mas essa mulher, ela não podia ficar sem ler a Bíblia, ela precisava. Aí ela teve uma vantagem, ela sabia ler grego, e ela conseguiu uma Bíblia em grego, e ela lia todos os dias a sua Bíblia em grego.
E sabe o que ela começou a fazer? Ela começou, ela mesma, a traduzir a Bíblia para o albanês, porque não tinha mais Bíblia em albanês. E ela pegava a Bíblia em grego e ela ia traduzindo para o albanês. E todos os dias aquela mulher lia sua Bíblia. Você sabe que durante o comunismo, se ela fosse pega lendo a Bíblia, ela poderia ser morta e presa e toda a família junto. Todos. Mas a família, mesmo não sendo cristã como ela, aceitava que ela fizesse isso. Aconteceu que no ano de 1990, o comunismo acabou. O país estava acabado, destruído, não tinha mais força para manter o comunismo. E a igreja, como eu disse ontem, o presidente na época, não sei quantos lembram, ele foi o presidente da Conferência Geral, o pastor Jan Paulsen, mas na época ele era o presidente da divisão, lá da Europa, pastor Jan Paulsen. E ele, junto com um grupo de outros líderes, decidiram ir até a Albânia em busca do que sobrou daquele grupinho, flora. E eles então, eu falei ontem, eles chegaram até a casa da Merope. Alguém falou, olha, a Merope, ela era do grupo. E eles chegaram lá. E quando eles entraram, eles disseram, Merope, você não nos conhece, mas nós somos pastores adventistas. E eles descrevem que a Merope, quando ouviu falar pastores adventistas, ela deu um abraço neles e começou a chorar. E ela disse, olha, eu sabia que Deus ia cumprir e atender a minha oração. A gente está falando de oração essa semana. Por 45 anos, desde que o comunismo começou, eu oro para que um dia pudesse encontrar pastores adventistas. E eles ficaram, uau, mas por que, Merope? E ela disse, porque eu tenho 3 sonhos. 3 sonhos. E eu não podia morrer sem realizar os meus sonhos. Eles disseram, bom, Merope, então, quais são os sonhos? Como nós podemos ajudar? E ela disse, meu primeiro sonho, eu quero ser batizada. Há 45 anos eu espero pelo meu batismo. Eu quero ser batizada. Eu quero fazer parte da igreja adventista. Você não fala isso para um pastor, né, pastor Marcos? Já não fala isso. Você já olha assim, onde é que tem água aqui, já vamos, liga o chuveiro, vai batizar no chuveiro mesmo, não tem problema. Vamos batizar. E eles disseram, Merope, nós vamos fazer o evangelismo aqui, e você vai ser batizada. E ela disse, eu tenho um segundo sonho. Eles, pois não. Eu quero ver uma igreja adventista. Eu quero ir, eu quero fazer parte, eu quero frequentar. E eles, Merope, nós vamos construir, Merope. A igreja agora vai começar, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Mas você disse que tinha 3 sonhos, qual o seu terceiro sonho? E ela disse, venham comigo até o meu quarto. E eles foram até o quarto da Merope. E ela puxou embaixo da cama uma caixa de biscoito. E quando ela abriu a caixa de biscoito, tinha dinheiro lá dentro. E eles ficaram assustados. Durante o comunismo, ninguém juntava nada, ninguém tinha dinheiro. E ela disse, desde o primeiro dia, há 45 anos atrás, todos os meses, eu guardo os meus dízimos. Por 45 anos, todos os meses, sem nenhuma exceção, eu juntei os meus dízimos. E eu sabia que Deus me permitiria devolver os meus dízimos. E ela disse, esse dinheiro não me pertence, pertence a Deus. Aqui estão os 45 anos do comunismo, que eu juntei. Pequenas, no início era pouca coisa. A gente não tem exatamente o valor, alguns dizem que foi 500, entre 500 e 600 são os números que eu tenho. 500 e 600 dólares, que ela juntou durante 45 anos do seu dízimo. Mas aquilo na Albânia, naquela época, era uma fortuna, uma fortuna. Os pastores que estavam ali, e eu pude entrevistar um deles, eles começaram a chorar. E eles falaram, eu nunca vi uma mulher que viveu o que viveu durante o comunismo,
permanecer e ser fiel a esse Deus. E perguntaram, Merope, por quê? Como é possível? E ela disse, porque Daniel Lewis, o primeiro missionário, me ensinou. E desde então, eu continuo fazendo tudo isso, praticando tudo isso. Sabe o que é interessante? Daniel Lewis morreu sem saber nada disso. Ele não tem a menor ideia do impacto que a vida dele causou na vida dessa mulher. Ele não tinha noção. Para ele morreu sendo frustrado. Não conseguiu nada. Mas um dia, quando ele chegar no céu, ele vai poder conhecer a Merope. E no dia 18 de abril de 92, Merope foi a primeira pessoa batizada na Albânia. Abril de 92. Quantos já eram nascidos? Quantos lembram exatamente onde estavam em 92? Parece que foi ontem. Mas em 92, foi quando pela primeira vez, na Albânia, uma pessoa pôde livremente tomar a decisão de ser batizado. E só em 1994, a Albânia teve pela primeira vez a oportunidade de ler a Bíblia inteira em albanês. Estamos falando aí de uns 30 anos. Apenas há 30 anos, a Bíblia pôde ser lida em albanês. E as pessoas livremente puderam aceitar a Jesus. Sabe por que eu falei ontem que essa história mudou a minha vida? Porque eu trabalho na Albânia há 7 anos. E eu queria poder chegar aqui hoje para vocês e falar assim, gente, o trabalho na Albânia está voando. Olha, gente, o trabalho na Albânia está batizando. Olha, a igreja está crescendo. Não está. Não está. E assim como eu disse ontem, algumas vezes já eu cheguei e pensei, eu vou embora disso aqui. Não dá nada. Eu falei brincando sábado, mas meu amigo, hoje é segunda-feira, uma igreja desse tipo aqui. E eu fico pensando lá, já teve sábado de manhã eu chegar na igreja e vir uma pessoa. Uma. E eu perguntei, cadê os outros? Ah, pastor, uns foram para a praia, uns foram visitar a família, uns não foram para lugar nenhum. E eu pensei, o que eu faço com uma pessoa? O que eu faço com uma pessoa? E Deus colocou no meu coração, faça o seu melhor por uma pessoa. E hoje, quando eu era pastor no Brasil, vou contar um segredo dos pastores. Pelo menos, não vou culpar você, porque eu não sei. Vou culpar apenas a mim mesmo. No Brasil, às vezes, eu fazia o seguinte. Eu preparava um sermão, esse sermão é bom. Esse sermão é bom. Esse aqui vai mexer com a igreja. Aí eu chegava na igreja, tinha 5 pessoas. Eu falei, eu vou esperar ter mais gente para mexer com a igreja. Não vou usar esse sermão agora. Aí você ia correndo na Bíblia, achando outro sermão só para não gastar aquele. Não existe mais isso comigo. Quando eu preparo uma mensagem, eu chego lá, tem um, meu amigo, vai no um mesmo. Vai ser todo nele, o tiro é só nele. O canhão lá, mas vai ser. Sabem, porque hoje para mim, eu percebi como Deus trabalha é diferente da nossa lógica. Porque a gente viu toda uma história para Jesus salvar uma mulher. Uma mulher. E para aquela mulher, Ele doou tudo, tudo. Eu não tenho muitas histórias para contar da Albânia. Eu não tenho muitas coisas para falar da Albânia. Mas eu lembro de Daniel. E eu fico pensando, Senhor, talvez é bom que eu nem veja às vezes as coisas. É melhor eu só confiar em Ti. E está tudo certo. Às vezes você pode pensar na sua vida, mas eu não vejo eu sendo testemunha para ninguém. Eu não vejo eu sendo uma bênção para ninguém. E às vezes é melhor que você não veja. E você talvez não vai ver. Mas talvez, quando você chegar no céu, alguém vai falar assim, escuta, lembra aquele sábado que você me abraçou? Quando eu cheguei na igreja? Obrigado. Eu senti Jesus me abraçando aquele dia. Lembra aquele dia que você mandou uma mensagem para mim? Eu nunca te falei isso.
Mas naquele dia a sua mensagem foi Jesus para mim. Lembra aquele telefonema? Lembra quando todo mundo me condenou e eu fui até você e você me olhou, sorriu e me amou? Obrigado. Você foi Jesus para mim. Um dia o céu vai revelar como o plano de Deus era maravilhoso. Como Deus escolher seres humanos pecadores para salvar outros pecadores, não poderia haver estratégia melhor. Os anjos queriam fazer, e Deus disse: vocês não vão não. Vocês não sabem. Vocês não conseguem, vocês não entendem. Deixa eles lá. Eles vão se ajustar. Deixa eles se amarem. Queridos amigos, existe um mundo aí fora para a gente salvar. E existe um mundo aqui dentro para a gente salvar. Começando por nós, para serem salvos. Viva uma vida de fidelidade. Pregue, se necessário com palavras, mas pregue com a sua vida. Seja um testemunho. E que outras Meropes ao redor do mundo, através de você, se comprometam e tenham um relacionamento maravilhoso com Jesus. Deixa eu orar com você nesse momento. Querido Deus, que privilégio estarmos aqui numa segunda-feira, na igreja, orando, meditando, refletindo, mas nada fará diferença se não sairmos daqui diferente de como entramos. Primeira coisa, Senhor, que nenhuma pessoa aqui se sinta envergonhado de se apresentar diante de Ti. Que nenhum pecado aqui, seja ele qual for, seja vícios, seja qualquer outro tipo de pecado, que nenhum pecado faça com que alguém pense que não pode se aproximar de Ti. Porque como o Senhor mesmo disse, o Senhor não veio para nos condenar, só veio para nos salvar. Mas Senhor, também se existe alguém aqui que anda gostando muito das trevas, ó Senhor, que o Espírito Santo comece a iluminar a vida dessa pessoa. Porque não é possível que a gente ainda pense que é melhor uma vida sem Jesus do que com Jesus. Mas no processo da conversão, o Senhor envia pessoas que viveram no pecado para se aproximar de nós, que nós sejamos braços abertos para essas pessoas. E que com a nossa vida, assim como Daniel, que pessoas tenham um encontro contigo. E Senhor, como eu disse ontem, que essas pessoas não sejam iguais a mim, iguais ao pastor Marco, iguais aos anciãos, aos líderes, que todos nós possamos ser mais semelhantes a Ti. Isso é conversão. Ser convertido não é ter uma igreja que tem a minha cara, que gosta do que eu gosto, que faz o que eu faço. Ser convertido é quando somos cada vez mais semelhantes a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu convite. Transforma o nosso coração. Usa-nos. Perdoa-nos. E obrigado pelas tantas chances que o Senhor nos oferece. Que nunca desistamos de andar no Teu caminho. Oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amanhã não tem história, então você vem se você quiser. E a gente continua nessa jornada na palavra de Deus. Deus abençoe. Amém, pastor Delmar. Deus abençoe, queridos. Nós convidamos a todos para descerem aqui para o Fellowship Hall. Nós temos um lanche à disposição. Mas antes do lanche, eu tenho um comunicado muito especial para toda a nossa igreja. Eu aguardo você ali embaixo.